Olá, peixes, tudo bem? Como que vocês estão? Bora realizar mais uma leitura para você de Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter, ou qualquer aspecto que julgue importante no seu mapa astral. Seja muito bem-vindo. Inicialmente, peço licença a acessar a sua energia, o seu anjo da guarda. Nessa leitura aqui, ela é para o mês de setembro que a gente está chegando, então tem pessoas que estão passando por isso ou que vão passar por isso, tá? Então, abra o coração e a mente para receber essas mensagens, tá ok? Então, vamos utilizar aqui dois oráculos. O primeiro vai ser o tarô de Osho, o segundo vai ser o tarô egípcio. Então, vamos perguntar ao universo quais são as mensagens para todos aqueles do signo de peixes. Respire fundo, bora lá. Qual é a mensagem do universo para o signo de peixes, por favor? Signo de peixes, por favor. A gente vem aqui com o momento da colheita. A gente vem aqui com a consciência e aqui o apego ao passado. Peixes, eu vejo que nesse mês de setembro vocês vão relembrar uma situação que foi do seu passado. E você vai conseguir identificar essa situação, mesmo que não seja algo que você sente para lembrar ou para pensar, mas porque isso vai se reverberar em comportamentos seus, né? Ou seja, uma forma de falar, uma forma de se comportar. Se a gente está falando de amor, que ainda é cedo para dizer se é, quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente acredita que aquela pessoa vai fazer a mesma coisa que o outro fez. Então, quando a gente tem essa consciência que a gente está seguindo por essa linha, a gente vai ter aqui a oportunidade de curar esse sentimento e de se abrir para o novo, né? Mas também existe aqui a consciência de que os meus comportamentos perante essa situação está vindo muito pautada e muito baseada no que me aconteceu antes. Então, por isso eu estou reagindo dessa forma. Então, para os peixes, em setembro, a gente já entende que a gente está mexendo em algo do passado, né? Algum comportamento do passado que está fazendo a gente gerar esse comportamento agora no presente, tá bom? Vamos ver aqui mais cartas para vocês, peixes. Mais cartas para os peixes para o mês de setembro. A gente vem aqui com a carta O Louco. O controle, o que a gente tá falando? E aqui a gente vem no sonho. É isso, gente. Só repetindo o que a gente falou, situações novas que a gente se encontra agora faz querermos ter controle e atitudes de algo que já foi no passado, né? Se a gente novamente estiver falando aqui de amor. Porém, esse controle, ela tá sendo tirado da sua mão, tá? Além de ser tirado da sua mão, você está sendo conscientizado o porquê você está querendo ter esse tipo de controle. Por causa do passado. Fim. A gente vem aqui com a carta 5 de copas, que em outros tarôs convencionais ela é a carta do luto para mim, para alguns não, mas do lamento, do leite derramado. E a carta 6 de copas, a gente fala da saudade, né, do que foi antes. E a gente querer ter os mesmos comportamentos do passado não vai fazer com que isso funcione agora, né? Porque a gente mudou, os outros mudam, nós nos amadurecemos, enfim, tá? Então o universo vai lhe mostrar o porquê você está se comportando desse jeito. Por que dá essas crises em você? Por que você às vezes dá alô que quer bloquear alguém ou quer trocar de trabalho? Ou, entendeu? Sabe, quando alguém dá muita dor de cabeça pra mim, o que eu fazia na adolescência? Eu bloqueava. Quando esse emprego não tava bom pra mim, o que eu fazia? Eu pedia as contas. Quando esse amor não dava certo, o que eu fazia? Insistia, né? Porque eu não já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Perdão. Aqui a gente vem com a carta repressão, a viagem, tá? E aqui, última carta, por gentileza. A abundância. Esse comportamento que está sendo gerado nesse mês de setembro com vocês, peixes, pode se dizer que ele é tóxico, tá? Porque quando a gente vem com essa carta aqui da repressão, a gente vê que é uma pessoa, claro, conforme a gente sabe que tem coisas que não dependem da gente, a gente também mantendo esse mesmo comportamento de não, né, não ser um, vamos colocar um rebelde
ou uma pessoa que, em vez de já estar enraizada nesse contexto aqui, não querer tirar o pé de dentro da raiz da terra e ter um novo tipo de comportamento, faz a gente bloquear coisas positivas que poderiam acontecer conosco. E é isso que essa parte da leitura vem falando, que quanto mais você se encaixa nesse padrão, nesse comportamento, nessas atitudes, nesse local, nesse relacionamento, oportunidades positivas você está perdendo. A gente vê aqui com a carta 8 de paus, a viagem, e o rei de ouros, né? O 8 de paus no tarô convencional, a gente fala sobre oportunidades, comunicação, ou seja, você aí perdendo pessoas, né? Perdendo network, vamos colocar assim, perdendo relacionamentos, mesmo que não forem para ser duradouros. Eu entendo que os relacionamentos, elas vêm para nos completar e nos ensinar lições, que é o que acontece comigo, tá? E também a gente está perdendo oportunidades financeiras também, que o Rei de Ouros fala sobre o lado financeiro também. E tirando o lado financeiro, a gente vê a questão da estabilidade, de responsabilidade, de comprometimento, né? Então, também eu sei que cada situação é uma situação, mas também nós se esquivando de tudo isso ou tendo os mesmos comportamentos, nós estamos, sem querer, tirando a nossa responsabilidade da nossa vida, né? Então isso faz a gente cada vez mais se afundar em um comportamento, e esse comportamento, ele é degenerativo, né? Tô tentando falar a palavra sem errar, para nós mesmos, né? Fazendo nós não evoluirmos no trabalho, no amor, na família, em um comportamento de autoconhecimento, um comportamento pessoal, tá bom? Vamos ver aqui para finalizar se a gente tem mais alguma informação com o tarô do Osho. Então, o tarô no mês de setembro para os peixes vem falando sobre reagir, botar a cara no sol. A gente vem aqui com a carta do sofrimento e aqui a carta totalidade, tá? Talvez o que você precisa realizar na sua vida, inicialmente, ela depende de certos cortes que você precisa fazer, né? E esses cortes que você precisa fazer te gera essa inquietação, essa preocupação, essa ansiedade, porque até para alguns casos, né, sendo extremista, algum corte vai demandar e vai, infelizmente, ser introduzido algum atrito. E tem coisas que não tem como ter atrito. E aqui o universo está falando para, no lugar de inquietação, num lugar de abdicação, digamos assim, é necessário agora um peixes falar, tá? E aqui não é falar de qualquer forma, não é falar pelos cotovelos, e sim falar com responsabilidade, tá? E medindo o que é seu, o que é do outro, né? Que nem a gente começou a nossa leitura, a gente viu que a gente vem com a carta da paciência aqui, né? Que a gente viu que os nossos comportamentos foi baseado no nosso passado, ou seja, as pessoas novas não tem nada a ver com isso. Ai, Deus do céu. Vamos agora ver o tarô egípcio, tá bom? Quais são mais as informações que o tarô quer vir trazer aqui para vocês, peixes, para o mês de setembro? Qual mais informação? A gente tem aqui o intercâmbio, a temperança, e aqui a gente vem com o provedor. E novamente a gente vendo aqui e o acaso. Novamente a gente vê aqui um peixes que necessita sair de um lugar. Vocês precisam olhar outras coisas, vocês precisam ter trocas mais saudáveis, vocês precisam ter trocas compatíveis, ou seja, se eu dou um bolo de cenoura, eu não vou aceitar uma maçã, entende? Se eu dou um bolo de cenoura, uma melancia, pelo menos eu mereço, uma melancia inteira. Ai, Deus do céu. Mas isso vai vir com o tempo, ou seja, mesmo que, não sei, você apresente uma personalidade muito ríspida ou outro, isso vai vir com o tempo, ou seja, as pessoas vão se acostumar com uma nova
persona de vocês. Vocês vão conseguir vibrar conforme o ambiente que vocês estão para fazer aquela harmonia, né? A gente vai encontrar também pessoas aqui no caminho que pode ajudar essas pessoas que necessitam de uma comunicação mais clara e objetiva. Se porventura existe uma relação, uma família que tem dois irmãos brigando, a gente vê aqui uma mãe sendo a base, sendo a pessoa que tenta prover a comunicação mais clara e objetiva entre vocês, tá bom? E o acaso aqui, né? O acaso a gente vê como algo que vocês estão sim sendo protegidos, porém tem que tomar cuidado, porque também a gente vê que ela também tem esse lado positivo, mas também o acaso a gente trabalha muito com aquelas questões de, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas aqui tá falando para vocês terem uma atitude. O acaso vai trabalhar, mas ela trabalha com energias também positivas. Se o acaso tem uma coisa positiva, vamos supor assim, de você, vamos supor, tá andando no trabalho, no jardim, né? Uma casa trazer uma pessoa que vai te incentivar e vai te dar uma vaga bacana para você trabalhar em outro lugar. Agora, se o acaso é eu andando à noite numa rua escura, sem iluminação, sem proteção nenhuma, qual que é o acaso dessa situação? Deus me livre. Então a gente também tem que ajudar a energia a vibrar de uma forma positiva pra gente. Né? Então aqui a gente vê que isso no mês de setembro, desculpa os cachorrinhos, que isso no mês de setembro para o Peixes vai estar muito favorável, tanto para o lado positivo da coisa, quanto para o lado negativo da coisa. Então prestem atenção aí o que vocês desejam reverberar para você aí na sua vida. Aqui do verso a gente vê a autoridade e o arrependimento junto com o patrimônio. Né? O que me esclarece que também, se porventura alguém fez algo para você de um cunho mais negativo, isso vai vir a cavalo para a pessoa, certo? Se você se sentiu lesado em alguma questão financeira, só um minutinho, pessoal. Desculpa, tá? Mas voltando, lembrei. E se porventura, né, vocês se sentiram lesados, esse retorno à pessoa está vindo a cavalo, né? Ou a cavalo, ou se não, as pessoas estão tendo ciência sobre o que essa pessoa fez com relação a vocês. Aqui, ai gente, que lindo, revelação. Ui, tome cuidado que se for em você, tá lascado. Mas se for com outro, ou seja, se a pessoa te lesou de uma forma sentimental, de uma forma financeira, de uma forma até de reputação, essa pessoa aqui, minha filha, tá lascada, tá bom? Ai, Deus do céu, eu adoro. Eu gosto, que nem eu falo, não desejo mal pra ninguém, mas eu desejo só o que a outra pessoa me deseja. E já era. Vamos ver aqui mais informações para os peixes, para o mês de setembro. A leitura vai ser curtinha, porque foi bem direto ao ponto, né? Graças a Deus. Mas deu pra entender, turma? A gente tá falando aqui sobre comportamentos que é perante e devido ao nosso passado, e estamos vendo também aqui que terá a lei do retorno, tá bom? Se existia uma pessoa aí que adorava se comportar como uma autoridade, que achava o rei da cocada preta, que é dito como a pessoa que se acha muito, essa pessoa aqui vai ser revelada, tá? E como a gente sabe que é uma autoridade, a revelação não vai ser só com um ou outro, vai ser perante todo mundo. Mais informações para vocês, peixes, para finalizar. O que mais os peixes têm que saber sobre tudo isso para finalizar a leitura? A gente vem com a carta o generosidade. Gente, eu faço isso porque é muito difícil ler esses negocinhos, tá vendo? Enfim, generosidade, a desorientação, tá? E aqui a gente vem com a perplexidade. Eu sinto que ainda nós estamos falando referente a essa pessoa que pode ter feito algo negativo para você, e espero que não sejam vocês que fizeram para essa pessoa, né? Que a gente vê que isso foi algo que chocou as demais pessoas, referente como a outra teve capacidade de fazer isso com você, tá? Então as pessoas vão ser perplexa porque uma das partes, você ou o outro, era a pessoa que não merecia passar para isso e passar por isso, tá? Então vem dizendo que existe aqui a libertação, aqui o hierarca. Gente, o hierarca, eu vou até ler. Eu amo essa carta, eu amo essa carta. Vamos ver
Tenham paciência comigo, tá? Aqui é a carta de Escorpião, a número 5, que é o Papa, se a gente for encarar como o tarô convencional, tá? Aqui, símbolo geral, hierarca. Mente de um homem, expansão espiritual, justiça divina, tá, gente? A mente concreta, o alerta divino, pensamento, palavra e ação, lideração e hierarquia. A balança representa o ato de pensar as almas, o julgamento e o Osíris. Manifestação, aqui o equilíbrio mantido por um eixo fixo, mostrando a dualidade no peso de cada prato. E a imagem da equidistância entre os princípios opostos que dão forma ao universo. Ou seja, tudo vai ser colocado em equilíbrio para vocês nesse mês de setembro, tá? Então, ajude essa energia a trabalhar ao seu favor. A gente vê aqui que existe uma guerra tanto interna com vocês e uma que vocês já passaram com relação a uma segunda pessoa ou situação, pode ser profissional, familiar ou amizade, e que isso vai ser colocado em pratos limpos, tá bom? Vamos ver aqui pra gente terminar com o tarô Acredite na Sua Própria Magia. Oh, é outro tarô que eu tenho. Pergunte ao oráculo qual é a mensagem a mais para finalizar para os nossos peixes. Primeira carta. Não existe respostas, aguarde a evolução dos fatos. E a nossa segunda carta, vamos lá. Não é momento oportuno, poderá haver desperdícios de recursos materiais e humanos. Ou seja, não faça mais nada, deixe que o universo, em essa situação, por último, agir, tá? E com relação a você mesmo, trabalhe, trabalhe e trabalhe. Essa é a mensagem para você, peixes. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo e tchau, tchau.